Olá, aluno do Portal IED, eu sou a professora Fabiana Simões, sou advogada, mestre em Direito, e hoje estamos aqui para tratar dos direitos reais. Nosso módulo de hoje é a posse. A origem da posse ainda não tem um entendimento harmônico entre os doutrinadores sobre a origem da posse como estado de fato legalmente protegido. O tratamento dispensado, então, pelo direito romano, que entendeu primeiramente que deveria proteger essa posse, independente ou não da coisa, da pessoa ser proprietária ou possuidora da coisa, serviu de inspiração para as teorias acerca da posse. Então, essas ideias e conceitos oriundos lá do direito romano serviram de base para as teorias de Savigny e de Ehring. As teorias de Savigny e Ehring são as teorias explicativas da posse. A teoria subjetiva da posse de Savigny, ela determina que a posse, ele delineou a posse por meio de dois elementos, quais sejam o corpus e o animus domini. O que significa corpus? O controle sobre a coisa, o poder físico material sobre ela. Então, Savigny entende que para se ter posse, tem que ter o controle sobre a coisa, o poder material sobre ela. E, além disso, também tem que ter o animus, que é a intenção daquele que tem o controle material da coisa, né, de tê-la para si, como se proprietário fosse. Então, perceba que, para Savigny, para se ter a posse, necessitaria ter o controle sobre a coisa e ainda a intenção de tê-la para si. A manifestação da vontade do possuidor, tratando a coisa como se sua fosse. Então, para Savigny, o animus, que é um elemento subjetivo, é o que diferencia a posse da detenção. Se você não tiver animus, então você é mero detentor, então não teria a posse. Bom, contrapondo a esta teoria, temos a teoria objetiva da posse de Ehring. E Ehring determina que, para se ter a posse, é necessário apenas o elemento volitivo. A presença do elemento volitivo, na verdade, ele dispensa a presença do elemento volitivo animus. E ele determina que, para se ter a posse, é necessário tão somente a presença do corpus. Então, se tiver o domínio da coisa, já existe posse. Então, ele dispensa a presença do animus, ao contrário de Savigny, e determina que, se tendo domínio sobre a coisa, basta cuidar da coisa como se fosse sua, empregar-lhe o zelo próprio de dono, então se teria uma conduta de dono e se teria, então, a posse. Né? Você não precisa do ânimo de ser dono, de querer a coisa para si, mas simplesmente de estar sobre o domínio da coisa. Então, para Ehring, a posse seria a exteriorização de atos de propriedade. Não importa se a intenção é de ter ou não a coisa para si. Basta ser, então, o possuidor. Entretanto, percebe-se que as duas teorias estão presentes no Código Civil. Para a determinação do que seria posse, o Código Civil adota a teoria de Ehring, que diz que basta ter o domínio sobre a coisa. Então, veja-se que, pelo exposto até aqui, a teoria adotada, nos termos do artigo 1196 do Código Civil, o possuidor é todo aquele que tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Exatamente o que diz a teoria de Ehring. Não está presente aqui no artigo 1196 do Código Civil o fator animus, né? O elemento subjetivo animus. Está apenas o domínio sobre a coisa, usando, né, tendo de fato o exercício sobre a coisa. Então, a teoria de Savigny
né, como eu já disse, também é lembrada. Mas ela é lembrada quando trata da uso capião, que é um instituto que exige que a posse seja legitimada pelo animus domini do uso capiente, né, do uso capiente. Então, o Código Civil, para definir o que seria posse, utiliza a teoria, como regra geral, de Ehring, mas, como forma excepcional, usa a teoria de Savigny para, então, exigir que tenha-se animus domini para se adquirir a uso capião. Veja-se, o artigo 1239 do Código Civil, aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua elemento subjetivo, né, presente na teoria de Savigny, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, o artigo 1239, ele traz a exigência do elemento volitivo, que seria o animus, né? Esse elemento subjetivo, ter como sua. Então, de forma excepcional, o Código Civil adota a teoria de Savigny para a questão da uso capião. Da mesma forma, o artigo 1240 também diz que aquele que possuir como sua, elemento subjetivo presente novamente, área urbana até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Aqui nós temos, então, no 1239, a definição, né, a exigência, os elementos que constituem a uso capião para imóvel rural, e aqui no 1240, a definição e as exigências para o uso capião de imóvel urbano. Ambos trazem elemento subjetivo como sua, ou seja, aquele que possuir deve também ter o ânimos de usar a coisa como se fosse sua, ter para si, né? Então, neste ponto do Código Civil, de forma excepcional, é adotada a teoria de Savigny, apesar da regra geral adotar a teoria de Ehring, que basta usar a coisa, não precisa ter o elemento subjetivo, a intenção de ter como sua, basta usar, que já seria posse. Entretanto, essas teorias, né, de Savigny e de Ehring, apesar da teoria de Ehring apresentar um determinado avanço em relação à de Savigny, percebe-se que elas vêm sendo insuficientes para tratar sobre a questão da posse, tratando ainda como inferior à propriedade. A gente pode notar isso até mesmo pela disposição que se tem no Código Civil desses institutos. A posse vem antes da propriedade, né? Então, ela é apresentada, às vezes, como uma mera manifestação, uma mera sentinela da propriedade. Na pós-modernidade, a teoria de Savigny, né, bem como a teoria de Ehring, estão se mostrando insuficientes, exatamente por essas críticas, né, que se tem em relação ao tratamento dispensado à posse, como se ela fosse inferior à propriedade, dando, então, uma maior ênfase para ela, delineando outros contornos para essa posse. E as teorias, tanto de Savigny quanto de Ehring, se mostram um pouco insuficientes para a definição da posse no Estado democrático de direito, né? E aí surgem, a partir dessas críticas, outras teorias, as chamadas teorias sociológicas da posse. O que vem a ser teoria sociológica da posse? Por essas teorias, a posse ela não mais é considerada sob o ponto de vista hierárquico, né? Ela não é inferior hierarquicamente à propriedade.